Em João 2 diz assim, ó. 3 dias depois houve um casamento em Canaã da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Façam tudo o que ele disser. Amém, Senhor? Que essa palavra possa entrar em nossos corações, que o teu amor e a tua bondade, tua infinita misericórdia nos persiga nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Quem é você quando o vinho acaba? Sabe? Hoje em dia, existem pessoas que estão famintas, existem famílias destruídas, existem filhos que não têm direção, pais sem responsabilidade. O Brasil está afundado em um declínio moral e você preocupado com o churrasco do final de semana. Agora me responde uma pergunta. Aonde você leu na Bíblia e a máscara é colocada em você primeiro? Sabe a história lá do avião, onde você tá lá no avião e aí a aeromoça começa a falar pra você que você tem que colocar a máscara primeiro em você, você não conseguirá salvar outras pessoas se você não tiver a máscara em você. Isso é muito interessante porque é isso que o mundo prega. O mundo prega, deixa eu colocar a máscara primeiro em mim, pra depois eu colocar uma máscara no outro. Fico imaginando, se Jesus tivesse colocado a máscara primeiro nele, ao invés de ter morrido na cruz, ele fizesse como fez na época de Noé, simplesmente matasse todo mundo. Se Jesus simplesmente desistisse da humanidade, porque a gente não merecia. A gente não merecia ser salvo, a gente não merecia o perdão, a gente não merecia todas as bênçãos que o Senhor derrama, a gente não merecia a correção dele. A gente só merecia uma coisa: morrer eternamente. Nós não perecemos eternamente. Nós podemos ter vida, porque Jesus, ao invés de colocar a máscara nele primeiro, colocou a máscara em você, em mim e em todo mundo. Então, homem, eu te pergunto, quando um avião estiver caindo, quando algo estiver acontecendo, quem vai ser você? Você vai colocar a máscara primeiro em você? Ou você vai colocar a máscara primeiro na sua família, seus filhos, na sua filha, na sua esposa? Em quem você vai colocar a máscara primeiro? Mas isso é uma coisa interessante, porque quem eu amo aqui perto, aqui próximo de mim é uma coisa, mas existem pessoas que eu preciso amar fora, eu preciso amar o meu irmão. Jesus me manda amar o meu irmão. Jesus fala pra mim, você precisa ajudar aqueles a quem você pode. Então, às vezes, homem, você tá me escutando isso? Deus vai te chamar para se posicionar em algo. Deus me chamou para me posicionar aqui no Bíblia de homem, no que Deus tem te chamado para se posicionar. É chegado a hora, mas esse é assunto para outro vídeo. Então, se você for menino, sai do vídeo. Mas se você realmente é um homem que precisa ser treinado, fica no vídeo, porque Jesus tem me treinado. Ele tem falado comigo. E eu quero compartilhar com você aquilo que ele tem me instruído. A parte difícil do vídeo é A verdade é que depois que aconteceu isso aí, eu tive que parar de gravar, né, e ajudar minha esposa. Porém, como eu posso dizer, que eu não consegui aplicar isso que a gente está discutindo aqui hoje. E é muito interessante porque Deus trata a gente exatamente naquilo que Ele precisa para que a gente possa cumprir o nosso propósito, sabe? Então, confesso para vocês que eu ainda tenho muita dificuldade com isso, que a gente está conversando aqui hoje. E não acabou o devocional. Isso aqui acho que é mais um desabafo para que você saiba que ninguém é perfeito. Acho que a ideia central desse vídeo, desse canal, é entender que nós homens precisamos ser treinados todos os dias, sabe? E Jesus, ele nos ensina isso. Ele nos mostra exatamente o que a gente fazer, como a gente deve fazer. E aí eu resolvi até mudar um pouco o formato desse devocional. Não sei se os próximos eu vou fazer assim também, mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer, porque eu tô aqui, ó, com o meu computador aberto e a gente vai, enfim, continuar o devocional de uma maneira diferente, tá? Eu vou explicar pra vocês, assim, mais visualmente, quero dizer, né? O que eu quero dizer não, mas o que Deus tem falado comigo nesses devocionais. E aí você me diz se faz sentido, mas vamos lá, ó. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo chamou Faraó por pão. O povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Vão falar com José e façam o que ele disser. Gênesis 41, 55. Quem foi José? José foi um governador do Egito. Mas quem era José antes, né? José era filho de Jacó. Ele era
assim, um menino, de certa forma, inocente. Então, quando José foi vendido, né, como escravo, e ele teve que passar por muitas situações difíceis para aprender algumas lições. Então, quando José foi vendido como escravo, ele simplesmente pegou e saiu da casa do pai como um menino que sonhava. Então, ele sonhava muito, né? E ele contava às pessoas sobre os seus sonhos. Quando ele se tornou governador do Egito, e ele já tinha passado pelo processo de maturação, né? E detalhe, quando ele se tornou governador, o processo de maturação ainda não tinha concluído. Deus ainda tinha que trabalhar na vida dele em muitos lugares, em muitas áreas ainda. Mas daquele propósito em si que Deus precisava para ele cumprir, né? Que era o povo não passar fome, ele já estava pronto, preparado. Então, quando ele se tornou governador do Egito, um menino que saiu da casa do seu pai e contava os sonhos que ele tinha para todo mundo, quando ele se tornou governador do Egito, ele já era um homem que interpretava os sonhos de outras pessoas, ajudava as outras pessoas a realizar seus sonhos. Então, por que que eu tô falando isso para você, né? Obviamente, tudo com a ajuda de Deus. Porque é justamente isso que nos faz crescer. É justamente esse processo de maturação que não é fácil. José teve que ser jogado num poço, vendido como escravo, trabalhado como escravo, ser acusado injustamente, ser preso, ficar anos na prisão e mesmo assim, dando o seu melhor em tudo o que ele fazia. Mesmo assim, demorou anos até que ele pudesse se tornar governador do Egito. E essa é a situação que eu quero te mostrar. Ele precisa entender que existe um processo de maturação, sabe? Eu, nesse processo de maturação, você enfrenta esse processo de maturação, sabe? E como eu tô falando diretamente com homens, eu não vou comentar sobre o lado feminino, mas para nós homens, nós precisamos entender que esse processo existe. E por esse processo existir, a gente e a nossa família, ela se comporta assim, né? Tem a sua esposa, seus filhos, né? E aí eu te pergunto o seguinte: a sua família, ela pode contar com você? E todas as vezes que eu fizer uma pergunta pra você, quero que você entenda. Tudo que eu falar pra você, eu anotei pra mim usar. Porque Deus fala esses devocionais comigo. Só que eu resolvo compartilhar com você. Deus tá tratando em mim isso. Porém, se você achar que Deus pode tratar isso em você também, abra seu coração. Então a pergunta que eu faço é: sua família pode contar com você? Sério, responde assim, pessoalmente, pra você mesmo. Sua filha pode contar com seu abraço e total atenção. Seu filho pode ser direcionado a ser um homem de Deus. Porque esse canal eu sempre falo isso, né? É um canal feito para homens que não foram treinados a ser homens de Deus. Então, quando eu falo de serem treinados a ser homens de Deus, é justamente isso. Porque, por exemplo, eu tive um pai presente, bom pai. Porém, o meu pai, ele não foi treinado a ser um homem de Deus. Logo, ele não me treinou a ser um homem de Deus. Então, isso é normal. Não tem como a gente passar pra frente uma coisa que a gente não tem. Então, eu também não fui treinado a ser um homem de Deus. Então, como é que eu posso treinar as minhas filhas a serem mulheres de Deus, por exemplo? Que eu tenho 2 filhas. Bom, aprendendo a ser um homem de Deus. E com quem que eu aprendo isso? Com Jesus. E como que eu posso aprender isso? Fazendo os meus devocionais, anotando aquilo que ele fala comigo, fazendo essas perguntas difíceis, respondendo de uma forma sincera e traçando um plano para melhorar, um plano para ser uma pessoa melhor, ser um pai melhor, um marido melhor. A outra pergunta: sua esposa pode ser cuidada como um vaso frágil? Pode ser tratada como um vaso frágil? Entende? E eu confesso pra vocês que não é essa dificuldade. Eu tenho a dificuldade de tratar a minha esposa como um vaso frágil. Não obstante disso, eu busco fazer coisas que agradem ela, apesar de nem sempre eu conseguir agradar. E algumas vezes eu desagradar muito com as minhas atitudes, com as minhas falas, sabe? Então, às vezes, na hora do estresse, da raiva, a gente acaba falando coisas que a gente se arrepende depois. E é normal. Mas não pode ser corriqueiro, não pode ser cotidiano. Seu Deus pode contar com 1 hora do seu dia. Você tem 1 hora do seu dia para se dedicar a Deus, sabe? Esses devocionais que a gente faz aqui são rápidos, mas tem vídeos mais longos no canal. Só que os vídeos que você vê, os devocionais que você faz comigo, eles são legais, eles te ajudam a dar uma direção. Mas nada vai ser comparado ao que Deus fala com você pessoalmente, sabe? Isso foi o que Deus falou comigo pessoalmente, o que eu tenho que tratar em mim, o que eu tenho que melhorar em mim. E talvez sirva pra você, talvez não. E aí você precisa ter o seu tempo de intimidade com Deus para que ele possa direcionar você, para que você direcione a sua família, porque Jesus é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da
E a casa ela só vai ser direcionada por um homem de Deus se esse homem de Deus está conectado diretamente com Jesus. Então eu não posso falar para você, olha, Jesus quer que você tome essa direção. Não, porque essa direção que eu tô falando para você é o que Jesus falou comigo. E você não se abrir para falar com Jesus, não tirar o seu tempo, meu, 1 hora do seu dia tem 24 horas. Você deve trabalhar umas 8 horas por dia. Se você for CLT, trabalha 12, 14 horas por dia. Você vai ter mais 10 horas para poder curtir a sua família. Sim, só que você só precisa pegar 1 horinha para se dedicar a Deus. Natan, e quando eu durmo? Pois é, tá aí o segredo. Você vai dormir menos. Entendeu? Se você já não dorme menos, né? Dormir ali 5, 6 horas por noite. Então, essa é a questão. Você tem que acordar mais cedo, tirar um tempo para se dedicar a Deus. Porque quando a correria do dia começa, Deus já tem que estar internamente dentro de você, para que não ocorra de você tratar a sua esposa mal, você tratar os seus filhos mal. Acontece comigo de verdade. O dia que eu não acordo cedo para ter o meu momento com Deus, e aí eu já começo na correria do dia, ajudando minha esposa, pegando criança, isso, fazendo aquilo. Eu fico estressado. E aí eu trato a esposa mal, eu trato minhas filhas mal. Acontece comigo, é uma coisa pessoal minha. Então, eu já entendi que eu preciso dedicar pelo menos 1 hora do meu dia, na hora que eu acordo, fazer o meu devocional, tirar as minhas anotações, ter o meu tempo com Deus, para que eu possa passar um dia tranquilo, que eu possa ter um bom dia. E você não é diferente. O véu foi rasgado. Se o véu foi rasgado quando Jesus morreu na cruz por você, você tem a obrigação de se posicionar para conversar com ele. Porque se você não se posicionar para conversar com ele, você não vai ter isso aqui, ó, a ligação com ele. E essa ligação, ela é importante para que você possa saber qual direção eu preciso tomar. Esse canal, por exemplo, foi uma direção que Deus me deu. Então, o canal não é meu, o canal é de Deus. Logo, eu me dedico para Deus aqui dentro desse canal, sabe? Para mim não é fácil abrir meus pontos fracos, sabe? Meus pontos fortes, abrir o que Deus tem falado comigo. Para mim não é fácil, só que Ele me direcionou para isso. Então, eu vou fazer. Agora, é isso que eu quero te perguntar. Em quem você tem colocado a sua máscara primeiro? Em você? É nas pessoas que você ama? Você precisa entender. E aí, cada um tem a sua pedra. Eu tenho a minha pedra, você tem a sua pedra. E o que que é a pedra? A pedra no caminho. A pedra de tropeço. Aquilo que te faz sair do prumo de Deus, sair da linha. Não te deixa estar conectado com Jesus. Eu tenho a minha pedra de tropeço. E eu sei qual é. Eu já mapeei, eu sei qual é a minha pedra de tropeço. A minha pedra de tropeço é, tipo, jogo online. Eu gosto muito de MMORPG, essas coisas. Beleza. É a minha pedra de tropeço. Então, como eu faço pra essa pedra de tropeço, que ao mesmo tempo é uma diversão pra mim, é uma coisa de descompressão, não ser a minha pedra de tropeço? Bom, eu nesse período, eu tô me abstendo disso. Eu me abstive tempo por um período disso, até que eu entenda que eu estou com maturidade suficiente para não deixar de cumprir as minhas obrigações conjugais, né? As minhas obrigações como pai, as minhas obrigações principalmente como sacerdote de Deus, as minhas obrigações dentro do trabalhar. Então, essa é a minha pedra de tropeço. Então, se eu entendo isso, bom, nesse momento eu entendi que nesse momento eu, Natan, não tenho maturidade para isso. Então, eu não estou usando de jogos, não tô jogando, não tô fazendo, não tô nem vendo vídeo de jogo, né, para não me sabotar. Essa é a questão. Se algo é tão viciante para você que tira você daquilo, das suas obrigações, das suas responsabilidades como homem, você precisa cortar aquilo pela raiz. Eu cortei o meu pela raiz. Quer dizer que eu nunca mais vou jogar, nunca vou jogar na vida? Não, não é isso. Quer dizer que nesse momento eu entendo que eu preciso me abster para poder me preparar como homem, para que no futuro eu possa usar isso como uma diversão e não como uma pedra de tropeço, como uma distração. Entende? Essa é a questão. Ele é um devocional do desafio. Por que um devocional do desafio? Porque é um devocional onde você responde perguntas e você cresce consigo mesmo. Você traça um plano, uma rota de melhoria. Quais são as perguntas que você responde? Essas que a gente acabou de fazer, ó. Como a sua família sabe que pode contar com você, né? Então, o que você pode fazer para melhorar, né? Dentro disso. Então, cara, como que sua família sabe que pode contar com você? Como sua esposa sabe que ela pode contar com você? Entendeu? Como seus filhos sabem que eles podem contar com você? Não é só em relação ao trabalho isso, é em relação a tudo. Proteção, carinho, cuidado, a parte do trabalho, da provisão. Como que eles sabem que eles podem contar com você, né? E o que que você pode fazer para melhorar? São perguntas que você tem que responder. Segunda pergunta: como seu filho ou filha pode esperar seu abraço e total atenção? Por quê? Eu já falei isso aqui, eu vou repetir: 70% da criação de um filho, seja masculino ou seja feminino, é responsabilidade do pai. Então,
Por exemplo, as minhas filhas, minhas 2 filhas, 70% da criação delas depende de mim e 30% da mãe, no quesito de crescimento espiritual, emocional, intelectual. E então eu preciso estar me posicionando para isso. Então, como que ele pode esperar isso? Como que elas podem esperar isso de mim? É uma pergunta que eu tenho que responder. Como você pode direcionar seu filho ou sua filha como um homem ou uma mulher de Deus? Então, de que maneira você pode fazer isso? Aqui você respondeu é como que eles podem esperar essa total atenção. O que você vai fazer para manejar no seu dia para que você possa dar atenção a eles? Agora, é como você pode direcionar eles nesse período de atenção. Não é você tornar o momento que é para ser legal, para ser divertido, um momento com o papai, e uma coisa chata. Não é pra fazer isso. Você precisa entender como, nesses momentos de diversão, você vai direcionar essas pessoas para serem pessoas de Deus. Quarta pergunta: como você pode cuidar e tratar da sua esposa como um vaso frágil? A filha, seu filho, eles vão enxergar você não só como um pai, mas também como o papai que é marido da mamãe. Então, o papai que é marido da mamãe. Então, o papai que é marido da mamãe trata a mamãe bem, marido da mamãe. Então, o papai que é marido da mamãe, trata a mamãe bem, sabe, cuida da mamãe, trata ela como um vaso frágil e mãe bem, sabe, cuida da mamãe, trata ela como um vaso frágil e, gente, meu, é assim, eu faço as perguntas, parece que eu tô falando pra você que você tá errado e isso e aquilo. Não, essas perguntas elas servem pra mim. Então eu faço essas perguntas que você tá errado e isso e aquilo. Não, essas perguntas elas servem pra mim. Então eu faço essas perguntas pra mim melhorar. Essas perguntas elas servem pra mim. Então eu faço essas perguntas pra mim melhorar. E eu sei que eu preciso melhorar em muita coisa aqui, sabe? E eu não vou responder isso aqui e te mostrar as minhas respostas. Por quê? Porque é algo pessoal, da mesma forma que você vai fazer aí e vai ser algo pessoal seu. Mas você vai ter a ciência, você vai sair da ignorância de onde eu estou, né? E como eu estou, você vai sair dessa ignorância, você vai saber onde eu vou sair da ignorância de onde eu estou, né? E como eu estou, você vai sair dessa ignorância, você vai saber onde você tá e como você tá. E você vai traçar um plano para onde eu quero chegar, como eu quero estar daqui, onde tá e como você tá. E você vai traçar um plano para onde eu quero chegar, como eu quero estar daqui um dia, 2 dias, uma semana. Você vai traçar um plano para onde eu quero chegar, como eu quero estar daqui 2 dias, uma semana, um mês, um plano para onde eu quero chegar, como eu quero estar daqui um dia, 2 dias, uma semana, um ano, beleza? 2 dias, uma semana, um mês, um ano, beleza? E aí, a quinta e mais importante de todas, para que todas as outras funcionem, é como o seu Deus pode ter 1 hora do seu dia. Para que todas as outras funcionem, é como o seu Deus pode ter 1 hora do seu dia. Qual horário que você teria que acordar para isso acontecer? Então, às vezes você acorda às 5 da manhã para poder ir trabalhar. Qual horário que você teria que acordar para isso acontecer? Então, às vezes você acorda às 5 da manhã para poder ir trabalhar, sair trabalhar. Aí, às vezes, você vai ter que acordar às 4, né? Ou às 3h50 para dar tempo de você escovar o dente, tomar um banho e aí e ter o seu momento com Deus. Por que que eu tô falando isso? Porque, de verdade, Deus, por que que eu tô falando isso? Porque, de verdade, você não vai conseguir fazer nada se você não tiver a direção de Deus. Deixa eu subir a tela aqui, mas o que que eu recomendo que você faça? Eu recomendo que você anote essas perguntas. Eu recomendo que você faça. Eu recomendo que você anote essas perguntas. Vai estar as perguntas lá, você pode entrar no site, você vai ver. Recomendo que você anote. As lá, você pode entrar no site, você vai ver. Recomendo que você anote. Recomendo que você responda. Recomendo que você responda. E responda com o tempo, de uma forma sincera, não pensando mesmo, assim, refletindo sobre sua vida, sobre seu posicionamento, como marido, como pai, como sacerdote de Deus. E trace o seu plano pra melhorar, trace o seu plano pra fazer isso dar certo. Não é, não dá, ai, eu não tenho tempo, ai, isso, ai, aquilo, eu tenho outras coisas. Tá bom, você que sabe, é uma decisão sua. A verdade é a seguinte: nada acontece até que você decida que aquilo vai acontecer. Então, se você. Nossa, parece até papo de coach, né? Mas a verdade é essa: se você não decidir que você vai fazer, que você vai ser um pai melhor, um marido melhor, um sacerdote de Deus melhor, se você não decidir isso, isso não vai acontecer. Coloca no papel e aí você começa a aplicar pra isso não ficar só no papel, né? Com hábitos, ações, atitudes, com mudanças, com renúncias, com negar a si mesmo pelo bem do próximo, pelo bem daqueles que a gente ama, pelo bem do nosso relacionamento com Deus. Ou você nega a si mesmo, ou as coisas vão continuar como estão e nada vai mudar. Esse foi o devocional de hoje. Ninguém é perfeito. Seja consistente,
Se você precisa otimizar mais o seu tempo, eu recomendo que você utilize a inteligência artificial. Eu sei que, meu, às vezes, tem muita coisa acontecendo no mundo hoje, e a inteligência artificial, com o tempo, talvez não seja tão benéfica pra gente, mas por enquanto ela ainda é, se você usar ela da forma correta. Então, pega ela, utiliza ela para otimizar o seu tempo, não para delegar toda a sua vida, mas para otimizar o seu tempo, trabalho, enfim, algumas tarefas que você precisa fazer. Não delegue a sua vida inteira para inteligência artificial. Use o seu tempo, utilize o seu tempo que sobrar, que restar, para aprimorar essas habilidades de pai, de marido, de sacerdote de Deus. Pescoço. Comunidade, homens de honra. Comunidade tá aberta, é de graça, você não paga nada. É só clicar no link que tá aqui embaixo e se inscrever. Você não vai pagar nada. Então, se inscreve aí. Você vai andar com outros homens que também estão caminhando nessa batalha para realmente se tornarem homens de Deus. Foi esse, né? Eu sou o Natan, tenho 26 anos, marido da Ana, pai da Luísa e da Maitê, filho do Edivaldo e da Niédia. E esse aqui é o Bíblia de Homem, um canal feito para homens que não foram treinados a ser homens de Deus. Eu te espero no próximo vídeo.